Queridos, graça e paz, mais uma vez, e para todos aqueles que eu não tive ainda a oportunidade, concordando com todas as orações que já foram feitas desde o início, não só neste lugar, mas até mesmo antes de sairmos da nossa casa. Creio que elas foram ouvidas e creio que todas aquelas orações feitas e ouvidas pelo Senhor, que estão alinhadas ao coração de Deus, serão cumpridas, serão realizadas, serão atendidas pelo Deus que é fiel e justo. Mais uma vez, eu gostaria de orar. Nunca é demais orar, nunca. Quando a Bíblia nos diz orai sem cessar, não é um modo de dizer, não é apenas um conselho, mas sim um mandamento. Porque todos nós carecemos do Senhor. Todos nós precisamos da intervenção divina. E ao orarmos, nós reconhecemos quem somos e, sendo assim, reconhecemos também a grandeza de Deus e que nós dependemos dele completamente. Pai querido, nós dependemos de Ti, a respeito de todas as coisas. Nós cremos no Teu poder. Nós também cremos na Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua palavra através da Tua voz. Senhor, fala ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, que tem, dentre muitas incumbências, de nos ensinarmos a respeito de todas as coisas, venha nos ensinar aquilo que o Senhor reservou para nós nesse dia que se chama hoje. Dar-nos, ó Deus, da Tua porção, dar-nos também da Tua herança, para que, ó Pai, em nome de Jesus, possamos ser alimentados por Ti, orientados por Ti, alimentados de forma que nos saciemos por completo. A tal ponto, ó Deus, de não termos necessidade de buscarmos em outros lugares e em outras coisas, pois o Senhor é suficiente para nós. Assim como o seu sacrifício, ó Cristo, foi também suficiente para nós. Bendizemos o Teu santo nome, porque revelaste a nós, porque o Senhor Deus poderoso, Pai bendito e bondoso, não só fala do Teu amor, mas também prova do Teu amor. E o Senhor provou do Teu amor, conforme diz em João capítulo 3, verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o Seu Filho amado, Seu único Filho, Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados, para a restauração do nosso relacionamento contigo. E para que possamos ser, ó Deus, cada dia mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amados, vão abrir em Neemias. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor em Neemias capítulo 1, todo o capítulo 1. E nós temos meditado há um certo tempo a respeito do tema central, oração. E nada melhor do que nós temos como modelo homens e mulheres de oração, que oraram segundo o coração de Deus e receberam a bondade do Senhor naquilo que oraram. E neste capítulo 1, o servo do Senhor, o amado servo Neemias, registrou na palavra de Deus. Cremos que da mesma forma que o Senhor falou a Neemias, Ele falará conosco também. Neemias capítulo 1, verso 1 diz: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos,
com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Queridos, nós já estudamos o livro de Neemias na escola bíblica dominical. E também tivemos a oportunidade de ler textos do livro de Neemias em outras oportunidades. Mas de todos os capítulos deste livro maravilhoso, assim como toda a palavra, o Senhor fala muito ao meu coração. Porque nós temos aqui uma oração modelo. E dentro dessa oração modelo, eu chamo de modelo porque ela tem os pilares necessários para uma oração madura, consciente e ao mesmo tempo alinhada ao coração de Deus. É bom nós lembrarmos que Neemias, segundo esta época, ou de acordo com o momento em que viviam, Israel havia sido levado cativo, havia sido destruído. A cidade estava destruída. E como é importante a nossa casa, a nossa cidade. Como nos identificamos. Como ela fala a nosso respeito. E como nos sentimos seguros quando ela está bem e bem solidificada. Mas aqui a palavra de Deus diz que ela foi devastada. Ela havia sido derribada, isso significa que havia grande destruição. Seus muros estavam no chão, significa que ela estava vulnerável. E também as suas portas estavam queimadas. Ela estava aberta a qualquer
outro ataque do inimigo, porque ela já havia sido devastada pelo inimigo. E Neemias, para quem não sabe, ele era copeiro do rei. Ele vivia bem. Ele tinha uma boa posição. E ainda que tudo isso havia ocorrido com Israel, ele não tinha sofrido materialmente a respeito do que aconteceu com Israel. Mas ele não se via parte deste povo, dessa terra, e muito menos indiferente àquilo que Deus via a respeito do ocorrido. O seu coração estava alinhado ao coração de Deus. Isso só é possível quando uma pessoa, sendo ele homem ou mulher, criança, adolescente, jovem, adulto ou maduro, tem intimidade com Deus e um caminhar estreito com o próprio Deus. E aqui nós temos um relato onde ele coloca este relato na primeira pessoa. E este relato sai não só da boca, mas também do registro, mas acima de tudo do seu coração. E ele nos situa a respeito do ocorrido. E ele tem aqui pessoas da sua confiança, do seu relacionamento, do seu ciclo de convivência. Pessoas que, ao serem consultadas, trouxeram a ele com precisão a real situação do que estava acontecendo. Eu não sei você, mas eu vejo isso de extrema importância, de estarmos próximos de pessoas que têm noção clara a respeito do que está acontecendo. Pessoas que andam com Deus não só são informadas, mas além de serem informadas, elas possuem discernimento dos fatos e a lucidez da vontade de Deus. Eles conseguem ali discernir e relatar a pessoa de Neemias. Ao mesmo tempo, Neemias tem também um cuidado de saber a respeito daquilo que passa com os seus. Amados, uma das características fortes daqueles que andam com Deus é de ter o cuidado de saber o que está passando com aqueles que pertencem a Deus. Aquele que tem um coração indiferente daquilo que passa com aquele que Deus comprou com seu sangue, que morreu por ele, que é indiferente, me preocupa bastante. Porque será que o amor de Deus está mesmo no coração dele? Porque se o amor de Deus está no coração dele, nós vimos e ouvimos na hora que eu orei, que o Senhor não só nos falou do seu amor, mas Ele nos provou do seu amor. Então, João 3,16, Deus prova do seu amor. Logicamente não é o único texto, mas é um texto que fala do amor incondicional de Deus. E que para isso Ele enviou o seu único Filho. Isso significa que Deus preferiu morrer por nós do que deixar de se relacionar com nós. Que amor é este? Incomparável. Não podemos dimensionar o amor de Deus. Ao caminharmos com o Senhor, Ele tem nos ensinado. E aqui Ele pergunta e Ele diz, olha, a cidade está devastada, mas o povo também. E aqueles que não foram presos, não foram levados cativos, eles estão perdidos, espalhados, e estão vivendo em profunda miséria. E aqui no verso 3 diz que não só em miséria, se não fosse o suficiente, mas também desprezados. Irmãos, ser humano nenhum gosta de ser desprezado. Ele pode estar desfrutando de grande fartura de bens,
Mas se ele for desprezado, isso é terrível. Mas imagine quando você está não só desprezado, mas você também está vivendo uma miséria profunda. Soma essas coisas e você perde tudo. Às vezes passamos dias ruins, outros ainda mais difíceis. Mas é tão bom quando lembramos da nossa casa e voltamos para casa. E não vemos dentro da nossa casa os mesmos elementos que nos perseguiam fora da nossa casa. E ali é um reduto seguro, um porto seguro para a nossa alma. Onde entramos, recobramos as energias, nos alimentando. Vamos para debaixo do chuveiro e aquilo lava a nossa alma, a nossa mente, nos revigora. Temos a nossa cama, que ainda que não seja de palácio, mas com uma mente e um coração sem culpa, repousamos e recobramos a energia. Mas aqui nem isso eles tinham. E aqui no verso 4 diz que, ouvindo tudo aquilo, Neemias se assentou como quem está desolado, como alguém que foi duramente golpeado com aquela notícia. E ele diz que ele chorou, chorou e chorou. Chorou e lamentou profundamente. Esse lamentar não é murmurar, não é falar contra o que Deus havia permitido, mas é pensar e lastimar com tristeza. E aí ele não ficou só chorando. Verso 4 diz, e ele jejuando e orando. Jejuando e orando. Talvez alguns pensem, tinha que jejuar mesmo. Não tinham o que comer. Mas ele servia o rei. Não era por falta de alimento. Ele poderia se alimentar e poderia até pensar, vou aumentar a minha energia. Vou construir reservas físicas para que eu possa ajudar o meu povo. Mas a Bíblia diz que já que o meu povo não está comendo, eu vou aproveitar e vou jejuar e vou orar. No verso 5 tem a descrição da sua oração. A primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Eu não sei você. Eu não sei se tenho vigiado a respeito do que vou dizer agora. Mas será que nós só adoramos a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele tem nos dado? Ou se nós prudentemente temos adorado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele merece ser adorado? E aqui nós temos 4 elementos fundamentais. Se você está registrando, fique atento aos 4 elementos. O primeiro é a adoração. Adoração são palavras, pensamentos e sentimentos que reconhecem a grandeza e o amor de Deus. De coisas que mesmo que não temos o entendimento pleno. Porque diante de tamanha devastação, Ele não duvida nem do amor, nem da misericórdia, nem da justiça e nem do juízo perfeito de Deus. Será que em alguma instância nós não temos falhado nisso? Será que nós temos fechado a nossa boca e temos perdido a oportunidade de adorarmos ao Senhor, independentemente do que passamos, vemos e ouvimos e sentimos? Ou nós somos guiados pelos nossos falhos, elementos que nos conectam com essa terra? Só adoramos a Deus quando os nossos 5 sentidos estão sendo bajulados por Deus?
ou independente de qualquer coisa. E aqui diz: grande é o Senhor, fiel é o Senhor, porque guarda a aliança, é misericordioso. O Senhor ama aqueles que guardam os teus mandamentos. Depois ele começa, na sequência, na mesma oração, ele diz: Senhor, fique atento, fique com os teus ouvidos atentos à minha oração. A segunda coisa é a petição. Assim como vimos em Mateus, o Senhor nos incita a orar, nos motiva a orar, nos anima a orar. E aqui ele não é diferente, ele recebe a motivação necessária, o fortalecimento, a adoração tem esse poder. Queridos, existe um ditado popular que diz: quem canta, os seus males se espanta. Isso não é uma verdade. Ela pode trazer um alívio e um consolo para aqueles que creem nessa palavra. Mas eu fico com a palavra de Deus, que diz que o louvor liberta. E nós precisamos de libertação todo o tempo. Por quê? Dentro da nossa ordem ou liturgia da nossa manhã, nós sempre colocamos o louvor antes da palavra. E às vezes colocamos durante ou depois. Durante e depois, quando ministramos a ceia. Por quê? Tem um propósito. Tem um propósito. Não fazemos de forma desapercebida. Não é porque, como eu falei na escola bíblica dominical, como aquela torta de pão de forma, onde as pessoas cortam as beiradas e não sabem nem por que cortaram, porque mamãe ensinou, a vovó ensinou, a bisavó ensinou, já que é assim, assim será, sem ter um propósito definido. É porque ao chegarmos aqui, estamos ainda atentos, pensando em tantas outras coisas e talvez até mesmo afligidos por outras coisas. E ali no louvor, o Senhor começa a libertar o seu povo. E a resgatar o coração e os pensamentos. Para que apresentemos ao Senhor um culto que lhe é agradável. Onde nós depositamos diante do altar do Senhor o nosso coração. E na sua integralidade. Não parcialmente. E ali ele coloca diante de Deus uma petição, depois de adorar. E no verso 7 nós temos o terceiro elemento, que é a confissão dos seus pecados. E ele diz: temos procedido, ele coloca na primeira pessoa do plural. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Talvez você se pergunte: também mereceram todo o coração corrupto. Ele está dizendo que não há nada no coração que proceda dele mesmo que seja bom. A Bíblia afirma que o coração do homem é enganoso, completamente enganoso, e que toda bondade procede do trono de Deus. Então, tudo o que fizermos que está alinhado à bondade de Deus, veio de Deus. E que não há mérito nenhum em nós, pois a palavra de Deus diz em Hebreus: pois eu que realizo em vós o querer e o realizar. Tudo vem de Deus. Que o Senhor arranque do nosso coração todo orgulho e arrogância, todo sofisma de acharmos que, como somos bons, e cantarmos louvores a nós. Só o Senhor é digno de todo louvor. E a Bíblia nos diz que o Senhor não dá a sua glória a ninguém. Toda a glória seja dada ao Senhor. Verso 7 diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Agora,
nós chegamos no quarto elemento. No quarto elemento, ele é o intercessor. O intercessor. Irmão, se você está orando por alguém ou por alguma coisa, não desista. Não desanime. Mas essa pessoa, ela vive continuamente pecando contra Deus. Ela vive continuamente desagradando o coração de Deus. A Bíblia diz que eu devo vigiar, orar e confessar os meus pecados. Sim, meu irmão. Mas a Bíblia também diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia também diz que nós devemos imitar a Jesus Cristo a respeito de tudo. E dentre tudo que Jesus fez por nós, Ele intercedeu diante do Pai por nós, estando nós ainda perdidos e condenados ao inferno. E esse Jesus intercedeu e nos resgatou. E nós podemos fazer isso. Logicamente que nós não podemos morrer na cruz assim como Jesus morreu, pois Ele é e sempre será e foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício suficiente. Mas, amados, nós podemos interceder. E podemos pedir ao Senhor que o Senhor perdoe os pecados daquela pessoa que temos intercedido. Senhor, perdoa, Senhor. Espírito Santo, faça a sua obra no coração de fulano, de Beltrano. Pois a tua obra, dentre muitas, é convencer ao pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A sua obra também é de consolar. A sua obra também é de nos ensinar a respeito de todas as coisas. Ensina para essa pessoa que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ti. E aqui ele está orando. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Nós temos também um homem que conhece a palavra, que ora segundo a palavra. Ele não fala qualquer coisa. Ele entendeu que o povo havia pecado contra Deus, e a consequência é que naquele momento eles estavam espalhados e não juntos no coração de Deus. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. A oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. É possível nós seguirmos as nossas realidades naturais e materiais, terrenas, melhor dizendo. Mas nunca, nem por um momento, nos desligarmos da nossa natureza celestial, da nossa filiação que foi comprada por meio do sangue de Jesus. Amados, como temos trabalhado nessa terra? Como temos nos ocupado? Porque se nós nos lembrarmos, Neemias se ocupou muito na reconstrução.
Mas, amado, ele sabia que a reconstrução material seria uma consequência da reconstrução espiritual. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Deus trabalha por nós. E uma das estratégias mais usadas por Satanás é nos ocuparmos com trabalho e tirar da nossa vida o nosso tempo de oração. Amado, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Não andeis ansiosos com que haveis de comer, de beber e de vestir. Deus tem cuidado de nós. Nós temos provado do cuidado de Deus. Nós temos a certeza e confiado no cuidado de Deus. Nós temos confiado na paternidade do Deus vivo. Como vamos ajudar outros se estamos muitas vezes desesperadamente precisando de ajuda, de sermos restaurados, ou de ter a nossa comunhão e a nossa relação e a nossa ideia clara a respeito da paternidade de Deus. Amados, nós lançamos uma campanha neste ano, uma campanha sem tempo para terminar. Ou melhor, com tempo para terminar, sim. Durante o momento que estava falando, a cabeça estava aqui. O tempo é até a vinda de Cristo. Não são todos que aderiram. É uma pena. Talvez você pense, mas como compromisso, é um mandamento, nós temos que obedecer. E como corpo de Cristo, assim como Neemias entendeu, na unidade da fé, Deus fortalece o seu povo, age na vida do seu povo e o seu nome é glorificado. Queridos, é tão bom nós experimentarmos e vivermos verdadeiramente como família de Deus, como filhos amados de Deus. Como é bom, quão saudável é. E você vê a insistência na oração de Neemias e ao mesmo tempo a confiança que ele tem no Senhor. Quantas vezes oramos a respeito de algo e não somos atendidos naquilo? Ou aquilo se tarda tanto em se cumprir. E a Bíblia diz que ao se tardar o cumprimento das promessas, segundo o nosso entendimento, ou ao tardar o atendimento do Senhor às nossas petições, não que Deus falha, mas que nós não temos visto a bênção se concretizar a respeito de uma determinada coisa. A Bíblia diz que isso adoece o nosso coração. Agora, quando nós estamos orando uns pelos outros e nos abençoando mutuamente, porque aqui ele não só ora, mas ele age segundo a palavra de Deus. Como Deus age de forma maravilhosa no meio do seu povo. Amados, temos que orar. E orar muito. E orarmos segundo o coração de Deus. Se nos ocuparmos com a oração, não vamos viver tão preocupados com outras coisas, que não traz nenhuma produtividade, que adoece o coração e que também, às vezes, adoece o corpo. Se você está pedindo algo que é impossível, você está pedindo a coisa certa para a pessoa certa, ao Deus do impossível. E se você está orando para que as bênçãos do Senhor se estendam sobre todo o corpo de Cristo, de uma forma ilimitada, você entendeu perfeitamente a obra da redenção.
e o trabalho de intercessão que Jesus fez diante do Pai por nós. Eu gostaria que os irmãos meditassem muito sobre isso. Que os irmãos ruminassem, assim como o gado faz. E por isso ele aproveita o máximo e se fortalece. Como pode um touro ser tão grande, tão forte, comendo apenas capim? É porque é suficiente. E ele faz da forma certa. Como podemos hoje sermos fortalecidos no Senhor, se nós nos alimentarmos do próprio Deus? Pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo que faça uma revisão na nossa agenda diária, para que busquemos ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Primeiro, por obediência. Segundo, por amor. Terceiro, para recebermos o benefício e a benevolência do Senhor. Porque sabemos que se assim o fizermos, o Senhor vai nos abençoar de tal forma, que nos alegraremos. Pois a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas. Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe das nossas necessidades pessoais e coletivas. Mas nós também sabemos que, pela graça do Senhor, nós estamos engajados no plano da redenção. Senhor e Deus e Pai, bendito o teu santo nome. Bendito é o nome santo do Senhor, para todos sempre. Bendito o nome do Deus que fez todas as coisas, e a todas elas sustenta pela tua mão forte e poderosa. Bendito o nome do Deus a qual chamamos de Pai, que tem cuidado de nós a respeito de todas as coisas. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor provou do seu amor. Obrigado pelo Espírito Santo, que não tem nos deixado órfãos, mas tem nos ensinado a respeito de todas as coisas. Ó Deus maravilhoso, colocamos diante de Ti a nossa vida, confessamos os nossos pecados, confessamos também o pecado de todos aqueles que têm pecado contra Ti, que conhecem a Ti e aqueles que não conhecem a Ti. Nós nos humilhamos diante da Tua santa presença e pedimos que, assim como o Senhor perdoou os nossos pecados, que o Senhor perdoe os pecados de todas essas pessoas, desde aqueles que estão dentro da nossa casa até aqueles que estão bem distantes. Mas o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. E o Senhor é o Deus do impossível. Ainda que pareça impossível a conversão das pessoas, assim como o Senhor fez conosco, faça com eles também, ó Deus. Plante os nossos olhos, ó Deus. Plante no nosso coração as lágrimas que o Senhor plantou no coração de Jesus pelos perdidos, para que possamos ser cada dia mais parecidos contigo, ó Deus. Pai, desperta-nos, ó Deus, para orarmos todo o tempo, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Alinhe o nosso coração ao Teu, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós já Te louvamos e Te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus
vivo, atencioso, cuidadoso. Deus, nós confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti. Não deixa que o nosso coração adoeça por esperarmos. E por tanto esperarmos, ó Deus, às vezes a falta de esperança inunda o nosso ser. Deus, em nome de Jesus, renove as nossas forças. Renova o coração de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra. Até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amados, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana abençoada. Tenham todos uma semana de oração. Tenham todos uma semana segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Amém, queridos?